Oi pessoal, eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos ao Apenas um Trekker. Nesse vídeo vou falar sobre o primeiro trailer da segunda temporada de Star Trek Picard e tem conexões com Star Trek Deep Space Nine. Fica aí para ver o que aconteceu. Tá no ar o Apenas um Trekker. Muito bem, meus amigos, de volta aqui para comentar esse trailer, né, teaser da segunda temporada de Star Trek Picard. É um trailer que ele traz muitas pistas, né, sobre o que vai tratar essa temporada, além, é claro, de revelar quem vai ser, né, possivelmente, muito provavelmente, o grande antagonista do Picard e da tripulação da La Sirena, o nosso glorioso Q, né, um personagem que é adorado pelos fãs, é amado pelos fãs, e que ele está presente no universo de Star Trek desde o primeiro episódio de A Nova Geração, né? Ele coloca a humanidade em julgamento no primeiro episódio dessa série e ele aparece, né, novamente no último episódio também para continuar esse julgamento. Afinal, o julgamento nunca termina, como ele costuma dizer. E claro, né, nesse meio tempo ele apareceu em episódios ao longo da série e depois ele vai aparecer também em Deep Space Nine e vai aparecer também em Star Trek Voyager e agora recentemente fez uma aparição, né, em Star Trek Lower Decks. Então essa grande novidade aí, Q voltando a aparecer, né, em Star Trek, né, novamente com o seu capitão, Mon Capitão, né, Jean-Luc, a gente vai ver no trailer que não há nenhuma imagem inédita da série, da segunda temporada, nenhuma filmagem já da segunda temporada, e o Q só aparece em off com uma fala gravada lá no All Good Things, né, que é o series finale da nova geração, quando ele diz, né, que the trial never ends, ou seja, o julgamento nunca termina. Então, quer dizer, o julgamento não terminou em uma nova geração e vai ter prosseguimento agora em Star Trek Picard. The trial never ends. Mas o que nos interessa aqui nesse vídeo, o propósito desse vídeo, é ver mais o que aparece, né, quais são as pistas que estão aí presentes nesse trailer e que elas se manifestam através de objetos que estão sendo mostrados ali no escritório, né, do Picard, na sua residência, humilde residência, na França. O trailer ele se desenvolve com uma narração em off do Patrick Stewart, dizendo que a fronteira final é o tempo. Ou seja, né, ele já indica que vai tratar sobre viagem no tempo. E aí teremos Q e viagem no tempo, né, uma combinação que já foi feita ao menos em 2 episódios da nova geração, né, Tapestry e All Good Things. Uma combinação que tem tudo para dar certo, porque são duas coisas, dois elementos maravilhosos aí, tradicionais de Star Trek. Né? De qualquer forma, se mantém, né, aquela perspectiva que já tinha sido adotada aí na primeira temporada, de valorizar, né, de valorização da trajetória do Picard. Então, nesse trailer, a gente vai ser remetido aí a diversos momentos do passado dele que são representados por objetos. Cada um desses objetos faz parte de um momento importante da história do personagem. Então, o que a gente vê, né? Além do relógio, o primeiro objeto que aparece é um relógio. Esse relógio, na verdade, ele surge na primeira temporada, né? Ele está lá em La Barre, na França, em cima ali da lareira do Picard, mas, né, reforça, já de cara, dá a ideia de que se trata de tempo, né? Viagem no tempo, ou então o tempo que passou, né, para o Picard. Esse é o primeiro objeto que a gente vê. Em seguida, a gente vai ver o combat dele, né, que ele mantém desde que ele foi o último que ele utilizou na Frota Estelar como almirante. Então, quando ele se aposentou, ele mantém aquela relíquia ali guardada entre os seus pertences, né, aos quais ele tem um afeto especial. O que a gente vê em seguida? A gente vê uma tapeçaria Mintaka, né? Para quem conhece a nova geração, o povo Mintaka, né, ele aparece num episódio chamado Quem Vigia os Vigilantes. É um episódio clássico, um dos meus episódios favoritos. Inclusive eu uso ele nas minhas aulas de história para mostrar como acontece o contato, né, entre dois povos com culturas muito diferentes, e o Picard ele passa a ser adorado por um deus, como um deus, né, por esse povo Mintaka, que é um povo proto-vulcano e pré-dobra. Então tem essa tapeçaria ali
lembrando, né, desse momento da história dele. O que a gente vê também? A gente vê uma pintura da Enterprise D, que ficava no Ready Room, né, no gabinete do Picard, nessa mesma nave, né, uma pintura, e agora está tá pendurado sobre a lareira dele lá na França. A gente vê também um livro, aquele livro do Shakespeare, que ele também tinha aberto, né, no seu escritório. A gente vê um modelo da Stargazer, que foi a nave qual ele serviu, né, como capitão antes da Enterprise, e a gente vê um modelo dourado da Enterprise D, aquele modelo que a gente vê, por exemplo, em First Contact, né, na sala de conferências ali, na sala de reuniões da nave. E muito interessante, a gente vê uma pequena estatuazinha, uma esculturazinha de bronze, possivelmente, que mostra um homem, né, conduzindo ali um arado, que está sendo puxado por um boi. Essa escultura, ela ficava na casa do irmão dele. A gente vê naquele episódio Family, né, quando ele havia sido recém-assimilado pelos Borgs, né, e conseguiu ser salvo, e ele volta, né, às suas raízes, procura a sua família. E essa escultura, ela aparece, né, na casa do irmão. A gente sabe também que o irmão e o sobrinho morreram, né, num incêndio, então esse objeto também é muito valioso, muito estimado pelo Picard. Ok, esses são alguns dos itens bem interessantes que aparecem no trailer, mas os itens mais importantes para o que eu quero falar aqui, que é a conexão de Star Trek Picard com Star Trek Deep Space Nine, são quatro itens, na verdade. Uma ampulheta, né, que a areia está, em vez de cair, está subindo, ou seja, outra referência à viagem no tempo, né, viagem ao passado. 2 livros, um livro que existe, né, de verdade, Paradise Lost, e um livro ficcional, que é do universo de A Nova Geração, que é The Long Dark Tunnel, e uma relíquia arqueológica bajoriana. E aí esses 4 itens nos fazem sonhar, né? Eles estão deixando a gente sonhar, estamos sonhando alto, né? Sonhando que Bajor, que o Buraco de Minhoca, que os Profetas, que os Pirates, que a Deep Space Nine vão voltar e vão aparecer na segunda temporada de Picard. Pelo amor dos profetas, né? Eu oro para os profetas para que isso se realize. Vamos começar pela ampulheta, tá? E aí vocês vão ver no final qual é a minha teoria, né? O que está embasado nesses objetos. A ampulheta é um símbolo do tempo, evidentemente, isso todo mundo sabe, né? Mas quando ela corre para trás, né? Quando a areia sobe em vez de descer, ela está, claro, fazendo uma referência à viagem para o passado, né? E uma ampulheta, além disso, ela parece muito com uma projeção de um buraco de minhoca, né? Vou colocar as imagens aqui para vocês verem. Um buraco de minhoca, né? Ele é previsto para ter esse formato de ampulheta, ou seja, né? Profetas de Bajor, nos ajudem, por favor. Olha essa dica aí, né? Um buraco de minhoca em Star Trek Picard. Será que nós teremos isso em Star Trek Picard? E os 2 objetos seguintes, que eles são 2 livros, né? Um que existe na vida real e outro somente na ficção. O que existe, o verdadeiro, ele é o Paradise Lost, ou então o Paraíso Perdido, que ele foi escrito por um poeta inglês chamado John Milton no século XVII. E é um poema épico, né? E o que esse poema relata? Ele relata justamente a rebelião, né, dos anjos no paraíso e o que acontece com esses anjos decaídos, né? São anjos que foram expulsos do paraíso e se tornaram, né, esses anjos decaídos, se tornaram aí anjos infernais. Mas vocês sabem quem são anjos decaídos também? São os Kost Amojan, ou seja, popularmente conhecidos como Pah-wraiths, né, as criaturas, né, malignas, entidades malignas de Deep Space Nine, que lutam, né, enfrentam os profetas do Templo Celestial. Eles querem destruir Bajor também, né? Eles são anjos decaídos, minha gente. Por quê? Porque eles viviam, né, segundo aí a teologia bajoriana, eles viviam no Templo Celestial, junto aos profetas, se rebelaram, assim como os anjos lá liderados por Lúcifer, né, que estão presentes aí no poema do John Milton, e eles foram expulsos, né, do templo e proibidos de retornarem. Ou seja, é a mesma história. Olha o indício de que os profetas e os Pah-wraiths estarão novamente voltarão a aparecer em Star Trek Picard. E tem um detalhe ainda, né? Quando os Pah-wraiths foram expulsos do paraíso, né, do templo celestial, eles foram aprisionados nas cavernas de fogo.
fogo, igual inferno, ou seja, né, tá muito parecido mesmo com a história, essa história, né, do livro que o Picard tem ali, parece muito com a história da teologia bajoriana. Ou seja, estamos sonhando muito alto, profetas nos ajudem. Já o livro ficcional, o livro que só existe dentro da nova geração, ele se chama The Long Dark Tunnel, né? Ou seja, o longo túnel escuro. E ele é escrito aí por um autor fictício também, chamado Tracy Tormé, e ele que escreve os livros com o personagem Dixon Hill, né? Livros noir, né? De detetive, os quais o Picard utiliza as histórias para criar os seus programas holográficos, nos quais ele interpreta esse personagem, o detetive Dixon Hill. Mas aí qual é a importância desse livro tá no trailer? Ele nunca apareceu, a história dele nunca apareceu nos episódios da nova geração. Sempre é o The Big Goodbye, outro livro, né, desse autor fictício, que o Picard utiliza, né, no holodeck e interpreta o Dixon Hill. É sempre do The Big Goodbye, nunca do The Long Dark Tunnel. Esse livro ele aparece somente numa lista de programas do holodeck, numa cena de um episódio, ora vejam só, chamado The Emissary. A referência aí é impressionante, né? Os caras cataram um livro, o nome de um livro, que aparece num episódio chamado The Emissary, da nova geração, da segunda temporada da nova geração. Não tem nada a ver com Emissary, né, que é o episódio piloto de Deep Space Nine, e com o emissário dos profetas, que é o Cisco, né? Porque as histórias são completamente diferentes. Na verdade, essa é uma história centrada no Worf, né? Não tem nada a ver com isso, mas é curioso, né, que aparece um livro junto já ao Paradise Lost, que eu falei que tem tudo a ver com a religião bajoriana, e um livro que aparece no episódio chamado Emissary. Mas não é só isso. O episódio fala num túnel, né? Um túnel escuro. Túnel remete, claro, ao buraco de minhoca. É um túnel que liga, né, o quadrante alfa ao quadrante gama. E escuro por quê? Porque as coisas vão estar darks, né? Senão não teria graça e não teria conflito, não poderia haver aí um desenvolvimento, né, da história de Picard. Então será que o Picard e La Sirena vão visitar a Deep Space Nine, vão visitar Bajor e vão cruzar esse túnel, né, que é o buraco de minhoca, em função do Q? Imaginem só Q e Profetas Celestiais, né, na mesma temporada. Pô, isso é um grande sonho. Por favor, profetas, tornem isso realidade. E por fim, o objeto que é o mais evidente de todos, é o mais óbvio de todos na relação com o Deep Space Nine, né, que é a tabuleta, que é vista ali no escritório do Picard. A gente sabe que o Picard é arqueólogo e ele tem objetos, né, frutos aí de escavações arqueológicas, o que é uma viagem, porque um objeto escavado, né, encontrado em ruínas não ficaria, né, com uma pessoa, né, de posse de uma pessoa, ficaria num museu, numa instituição para ser estudado. Mas ok, abstraindo isso, né, a suspensão aí da descrença, o Picard está com esse objeto no seu escritório, né? Qual é a história desse objeto, né? Há uma escavação arqueológica em Bajor, na cidade de Valhalla, uma cidade sagrada, milenar, com milhares e milhares de anos, né? Está sendo escavada, e aí os arqueólogos descobrem, embaixo dela tem ruínas ainda mais velhas, muito mais velhas do que essa cidade, e eles não têm a menor ideia do que se trata, né? Valhalla eles já têm um bom conhecimento, essa eles não sabem nada. E lá eles encontram uma tabuleta, e aí um dos bajorianos chama o Cisco, porque nela está escrito, né, bem-vindo, emissário. Ou seja, ele chama o emissário para ver, né, se ele consegue descobrir o que significa aquela relíquia, né? O Cisco leva para a estação, porque ali os bajorianos não estão conseguindo traduzir, ela tem inscrições em bajoriano antigo, e aí na estação se consegue traduzir quase tudo, né, sobre a tabuleta. Mas o Cisco sente um impulso muito forte de destruir aquela peça, né? E ele joga ela no chão, ela se espatifa. E quando ela se espatifa, saem né, energias azuis e vermelhas que a gente já vê, Profeta e Power Rates, né? Ou seja, eles vão fazer o confronto final, né? A tabuleta, ela falava justamente nisso, né? No confronto final entre
profetas e entre os Pirates. E esse confronto vai ser na própria Deep Space Nine, né? E ele vai ser trazido pelo emissário. É essa profecia que está nessa tábua, né? Nessa tabuleta, né? de pedra trazida pelo Cisco, encontrada pelos bajorianos. E aí o profeta, ele assume o corpo da Kira e o Pirate assume o corpo do Jake, né, o filho do Cisco, e eles começam a lutar, né, dentro no Promenade. Só a luta não termina porque a Kaiwin, né, querendo ter o momento de glória, né, porque Bajor estava sendo afetada, né, pelas energias que estavam saindo ali da relíquia, ela joga, né, emissões Chroniton, né, que se sabe desde aquele episódio em que um Pirate assumiu o corpo da Keiko, mulher do O'Brien, que eles sofrem, né, podem até ser mortos, né, por aquelas emissões, né. Então, aí acaba, né, a luta, o Kira e Jake ficam ali libertados, né, da possessão dos espíritos, e o que acontece? É adiado o conflito, o confronto final, né, a luta final entre o bem e o mal, é adiada, é claro, para o final da série, onde vai acontecer entre Cisco e Gul Dukat. E aí vem o ponto alto que eu acho que tá perfeito, que é o seguinte, né? O Q, ele diz o seguinte: The trial never ends, ou seja, o julgamento nunca termina. Então, será que assim como o Q diz que o julgamento da humanidade nunca termina, ou seja, esse embate dele com o Picard, né? Será que o confronto entre Pirates e os profetas termina? Não, eu acredito que não, porque eles vivem também fora do tempo, assim como o próprio Q vive fora do tempo, ou seja, a gente tem muitos pontos de contato entre os personagens e entre a forma, a dinâmica deles, né? O Q, ele vai ficar importunando a humanidade durante muito tempo, eternamente, e os profetas de Bajor e os Pirates têm uma luta que é eterna, né? Que não acaba nunca. Eles foram aprisionados pelo Cisco novamente no final da série, né? Quando o Cisco vence o Pirate que está possuindo o corpo do Gul Dukat, e o Cisco se torna, né, o Space Jesus, tá? Um dia poderá voltar. Eu acredito que tá muito claro assim, o que pode acontecer na série, e eu ficaria realmente muito feliz, né, do que isso pudesse acontecer. Por quê? Porque Picard trouxe na primeira temporada muitos elementos de Voyager, né? E agora nada mais justo do que na segunda temporada traga muitos elementos de Deep Space Nine, que é uma série muito superior, inclusive, a Voyager, né? Então eu acho que essa temporada poderia ser dedicada a homenagear Deep Space Nine, assim como já se homenageou Voyager na primeira temporada. Então a gente pode imaginar que La Sirena vai visitar a Deep Space Nine, e lá nós poderíamos encontrar a Vedek Kira, né, controlando, liderando a estação, assim como já foi previsto para aquela eventual 8ª temporada, né, que foi elaborada ali no documentário sobre Deep Space Nine. Então poderia haver isso, né? Eu gostaria muito de ver a Nana Visitor de volta em Deep Space Nine, assim como outros personagens, né, poderiam aparecer. Eu só acho bastante improvável que o Avery Brooks, né, tenha interesse em retomar a Star Trek. Ele não parece ser uma pessoa muito ter essa intenção, né? Ele inclusive nem participou do documentário sobre Deep Space Nine. Então eu acho que o Cisco a gente não verá, a não ser que fosse um outro ator, mas seria algo estranho, né? A gente poderia ver alguém de costas, assim, né? Talvez isso, né? Mas eu acho que, mesmo que o Cisco não apareça, eu acredito e levo fé que essa temporada poderá fazer aí uma bela homenagem a Star Trek Deep Space Nine. Pessoal, então eu fico por aqui. Qual a teoria que vocês têm a respeito sobre esse trailer, sobre a importância de Deep Space Nine nessa temporada, né? E aí eu quero ver o que vocês têm para comentar. Um abraço a todos, uma vida longa e próspera e tchau!